Oi, gente, professor Marcos Trombeta por aqui. Vamos falar hoje sobre o maior dos dons que nós temos e que provavelmente você esteja deixando bastante de lado. A grande maioria das pessoas esquece deste dom. A grande maioria das pessoas nem sequer sabe que o possui. Existe um experimento, eu não sei se você já ouviu falar, você pode pesquisar depois na internet, é o experimento da dupla fenda. O experimento da dupla fenda, ele tinha como objetivo observar o elétron, o comportamento do elétron. Tá? O elétron é, então, a menor partícula, uma partícula que tem dentro do átomo, embora a menor partícula é o elétron dividido, né, que seria o fóton, então. Mas o elétron, ele tem um comportamento interessante dentro do átomo. Dentro do átomo, imagine. Ele aparece aqui, aparece ali, aparece lá, ele aparece quando lhe dá na mente, lhe dá na cabeça. E ele aparece em diversos lugares, ele dá saltos quânticos. Então é daí que surge a expressão salto quântico, porque o elétron tem este poder. Os cientistas fizeram um experimento, então, e eles tentaram provar o comportamento do elétron, tentaram descobrir o comportamento do elétron e lançaram pequenas bolinhas de elétron, tá? Conseguiram lançar pequenas bolinhas de elétron com um equipamento, tá? Apropriado, você pode estudar sobre o experimento em detalhes se quiser. E ao lançar o elétron, eles lançaram e colocaram diante dele uma fenda, tá? Como se nós tivéssemos uma folha de papel. Deixa eu pegar uma folha de papel aqui, tá? Vou dobrar essa aqui, tá? Como se ele tivesse uma folha de papel assim, tá? E nesta folha de papel nós tivéssemos então uma fenda assim, tá? Eles atiraram o elétron para passar por aqui, tá? O que acontece? Quando tinha uma única fenda, o que ele fez? Ele passou por ali e ele atingiu o outro lado, a parede do outro lado da fenda, e fez uma marca. Passou como bolinhas de gude, vamos dizer assim, e atingiram a parede do outro lado. Só que eles mudaram o experimento e eles fizeram o seguinte: colocaram duas fendas diante do elétron, tá? Por isso o nome é experimento de dupla fenda. Eles lançaram o elétron, né? E o que eles esperavam? Que ele passasse hora por esta fenda, outra hora por esta fenda. E que atrás, então, nós encontrássemos duas camadas. Mas não foi o que aconteceu. Atrás, na parede, atrás, depois das duplas fendas, ficaram várias listrinhas que foram atingidas pelo elétron. Então eles descobriram que o elétron, ao passar pela dupla fenda, ele não se comportou como uma bolinha de energia, bolinha de gude, para você entender. Ele se comportou como uma onda de energia. E ao passar pela dupla fenda, você pode fazer esse exercício na água. Se você colocar duas fendas na água, a água se quebra nesta coluna e se encontra atrás. Uma onda interfere na outra e se formam várias ondas. E acaba atingindo uma parede, se você preferir, atrás, em vários locais. Foi o que os cientistas perceberam. Os cientistas ficaram curiosos e disseram: vamos colocar uma câmera para observar. Vamos colocar uma câmera para observar. Quando eles colocavam a câmera para observar, adivinha o que acontecia? Apenas duas colunas apareciam. O que significava que quando o elétron estava sendo observado, se comportava como matéria, como bolinha de gude. Quando não estava sendo observado, se comportava como onda, né? Ok? Você pode estudar melhor o experimento da dupla fenda. Ok, professor, mas o que isso tem a ver com o grande poder que nós temos? Qual é o grande poder que nós temos? O poder de observar ou deixar de observar as coisas, né? Como assim? O que mudou o comportamento do elétron, tá?
neste experimento foi o observador. O olho que observava, mesmo que fosse uma câmera. Então, veja que interessante, significa que o elétron sabia que estava sendo observado. Significa que é o elétron que sabia que estava sendo observado, ou é a consciência, ou é uma consciência saber que o está observando? Ou será que é a consciência, mesmo que fosse uma câmera que fosse instalada, havia sido instalada por uma consciência, por alguém que observaria o resultado na câmera? Então, o elétron sabe que está sendo observado, ou é a consciência que o observa que o faz se tornar em matéria? Então, veja que interessante. E quando nós não estamos observando o elétron, ele é onda. Onda de quê? De energia. Então, significa que é o nosso observar das possibilidades. É isso mesmo. Possibilidades. Porque toda onda, ela é uma possibilidade, uma onda de energia. Então, é o nosso observar desta onda, o nosso observar desta energia em forma de onda, que dá a ela a possibilidade de se materializar em matéria, tá? Olha que coisa interessantíssima esse estudo. Ok, professor, mas o que isso traz a nós, né? Que poder isso nos traz? A realidade que nós vemos ao nosso redor, ela é uma realidade de matéria, não é isso? Nós batemos nas coisas, elas são sólidas. Mas elas são sólidas devido ao nível de vibração. Todas as coisas são feitas de energia. Mas você já se deu de conta que todas as coisas que nos cercam, todas as coisas que nos rodeiam, exceto aquelas que a natureza criou, as que foram criadas pelo homem, todas elas foram criadas primeiro na mente, que foi a mente que possibilitou a formação das coisas, que primeiro alguém desenhou, primeiro alguém pensou e depois isso se materializou. Tá. Agora eu quero te trazer um raciocínio, tá? Um raciocínio. Semana passada eu gravei um vídeo e te convidei a assistir a um vídeo, outro vídeo, né? O que é a consciência e como ela cria a nossa realidade. Você assistiu? Se não assistiu ainda, vai ficar aqui o link para você assistir ao vídeo, tá? Vou deixar aqui acima um card, ou aqui, não sei onde ele aparece. E logo aqui abaixo eu vou deixar para você também o link daquele vídeo. Assista depois. Naquele vídeo eu expliquei o seguinte, eu o levo a um exercício de raciocínio, que é o seguinte: volte no tempo, muito no tempo, volte muito, onde nada existia. Delete da sua mente todas as possibilidades de existir qualquer coisa. E aí muitas pessoas conseguem ir até Deus, né? As pessoas dizem, eu vou até Deus. Não, antes de Deus, antes de Deus, antes. Deus é uma criação da nossa mente. Nós demos esta forma a Deus, tá? Vá para antes desta forma existir. Antes, apague tudo, delete tudo. Deixe o universo em um tempo que só existia escuridão, onde não existia nada, absolutamente nada. Mas neste nada existia algo, sim. Existia o que ali? Existia a energia, e esta energia é inteligente. Quando as coisas começaram a acontecer, muitos dizem que foi no Big Bang, né? A verdade é que nós não podemos provar isso. Agora, o raciocinando, nos leva ao seguinte ponto. Se não existia nada, muito antes de nada, existia apenas a escuridão. Apenas a escuridão, vazio. O que aconteceu ali? Existia a energia. E esta energia foi capaz de se observar. Ela prestou atenção na própria existência. E no momento que esta consciência prestou atenção na própria existência, ela deu uma forma a si mesma. E assim começaram as coisas. E ao dar esta forma a si mesmo, esta consciência percebeu que era capaz de dar formas a todas as coisas. É por isso que o Wallace de Watts, no livro A Ciência para Ficar Rico, ele diz o seguinte, tá?
Deixa eu achar aqui. Ele diz o seguinte: o pensamento é a única força. Deixa eu achar o capítulo que ele fala bem certinho aqui. O pensamento é a única força capaz de criar diretamente. Aqui está, ó. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis, sólidas, matérias, originárias da substância amorfa. O que é a substância amorfa? É esta escuridão, onde só existe a energia. Ela é amorfa. Amorfa significa sem forma, vazio, sem forma alguma. O pensamento pode criar nessa substância, porque o pensamento nada mais é do que observar. E aí você tem que entender que nós fomos criados a partir dela. Nós estamos dentro dela. E ao esta substância ir imaginando as coisas e criando as coisas, nós acabamos sendo criados. Só que nós temos o mesmo dom da própria substância. Nós somos uma das poucas criaturas, ao menos aqui na Terra, conhecida por nós, que temos a capacidade de nos observar. Você pode pegar a sua mão e observar a sua mão e dizer: uau, essa é a minha mão. Eu consigo mover este dedo e observar o mover. Veja que você está movendo o dedo e observando o movimento. Então nós temos a capacidade de observar. Este é o nosso grande dom. E aí ele nos diz o seguinte: a substância da qual todas as coisas são feitas é uma substância que pensa. E um pensamento de uma forma nessa substância, ou seja, quando a substância pensa, produz a forma. E aí ele diz assim: a substância original move-se de acordo com os pensamentos dela. Conforme ela observa, conforme ela pensa, ela cria. Você tem que entender uma coisa. Todas as coisas que existem, elas são feitas de alguma coisa, certo? Mas se você usar o teu raciocínio, e você pode fazer isso, você vai voltando no tempo e você vai chegar a um momento onde coisa nenhuma existia. E as coisas precisaram, então, ser originadas de uma coisa. Por isso que o Wallace de Watson chama a substância original da qual todas as coisas são feitas. Preste atenção neste nome. A substância original da qual todas as coisas são feitas. E aí ele diz: a substância da qual todas as coisas são feitas. E aí ele diz assim, ó: a substância original. O que é a substância original? A primeira, lá no fundo, onde nada mais existia. Nada mais existia. Pode ser que exista um Deus Todo-Poderoso sentado num trono? Pode. Pode ser que a substância amorfa original tenha imaginado se manifestar na forma deste ser poderoso. Pode ser que ela tenha imaginado isso. Eu não tenho provas para dizer que não. Mas Deus surgiu desta substância original quando ela imaginou todo este poder, toda esta forma de manifestar este poder. Mas antes deste ser todo-poderoso, existiu uma forma onde não existia nada. A substância original move-se de acordo com os pensamentos dela. Cada uma das formas e processos que você vê na natureza é a expressão visível de um pensamento na substância original. Eu sei que é complexo e eu levei muitos anos para ter este entendimento. Mas hoje grandes mestres, muitos mestres, vêm nos dizer a mesma coisa. O local mais importante do mundo para você estar, o templo no qual você quer e deveria ter acesso, o qual você deveria adentrar todos os dias para orar, é o seu pensamento, é a sua mente, é a sua imaginação. A imaginação, ela não é uma simples faculdade mental. Este poder de criar imagens, de criar cenários em nossa mente, não é algo supérfluo, não é algo, vamos dizer, deixa eu achar a palavra, não é algo irrisório.
não é algo irrelevante. É um dom. E é o dom que nos foi dado por esta inteligência que criou todas as coisas. Por isso é tão importante você saber o que você quer. Saber o que você quer não é só uma questão de vaidade, não é só uma questão de escolhas, não, é uma questão de regra, de lei, de princípio. Perdão. É assim que as coisas são, é assim que elas começam. E tem mais um detalhe. Tem algo no livro A Ciência para Ficar Rico que o Wallace de Watts diz: pensar a verdade é laborioso. E o que é pensar a verdade? É quando você não se deixa influenciar pelas aparências da realidade exterior. É quando você tem plena convicção que a verdadeira realidade está sendo formada em sua mente. Tá? Então, eu quis trazer essa reflexão para você hoje, porque eu quero te perguntar: quando foi a última vez que de verdade você parou para observar a sua vida? Observar. Quando foi a última vez que você parou para observar a sua casa, observar o carro que você tem, observar o seu corpo, observar seus comportamentos? Quando foi a última vez que você se alimentou e você esteve no presente e comeu de verdade? Então, este observar é entender o seguinte: o que eu estou criando para mim? Deixa eu olhar ao meu redor, deixa eu ver o meu ambiente. Este é o ambiente que eu de fato gostaria? Se não é o ambiente que eu gostaria, onde eu estou falhando no observar esta onda? Tá? E aí comece a criar cenários em sua mente. Comece a criar aquilo que você verdadeiramente deseja. E você vai conquistar. Mas tem algo que você tem que conquistar antes. E ele é conhecido aí fora, eu mesmo uso esse termo, eu gosto do termo. Nós o chamamos de expansão de consciência. Você precisa despertar. Porque infelizmente nós seres humanos vivemos em um sono profundo. E este sono profundo, ele nos coloca em um estado de zumbis. Então, embora pareça que as pessoas estejam despertas, elas estejam acordadas, falando, escrevendo livros, gravando vídeos para o YouTube, parece que elas estão acordadas, mas não estão. Elas vivem inteiramente no programa mental. Seguem completamente a programação mental sem questionar, sem dizer, tá, mas por que eu acredito nisso? E se não for assim? E se for diferente? E principalmente, tentar entender as coisas, observar a natureza, ver o processo do qual ela faz as coisas, como é incrível. Hoje pela manhã mesmo eu estava queimando algumas madeiras que estão de alguns pallets, que estavam apodrecendo lá no sítio. Estavam há algum tempo guardados, estavam apodrecendo, porque são feitos de pinos, eu acredito. Vieram com os pavers dos caminhos que eu fiz. E eu estava queimando aquela madeira e eu estava observando o poder da transformação. O fogo, eu parei para olhar para o fogo que consumia aquela madeira apodrecendo e eu pensava, uau, quem criou o fogo? Olha a inteligência. Imagine criar o fogo. Se fazer fogo para muita gente, fazer, acender, já está complicado, imagina criar o fogo. Quando foi a última vez que você se deparou diante de uma fogueira e tentou entender o fogo, pensou, refletiu sobre aquilo e viu o tamanho do poder que existe no fogo de transformar na sua frente as coisas? Uau, ele vai consumindo aquela madeira, transformando em calor. E aí eu estava um pouco distante até e sentia o calor e eu dizia, por onde o calor está chegando até mim? Por que existe calor? E comecei a refletir sobre essas coisas. E você quer que a tua vida tenha sentido mesmo? Você precisa tornar-se um observador. Greg Braden, em seu livro A Matriz Divina, costuma dizer, nós vivemos em um universo participativo, tá? Ele não está feito, ele não está concluído, ele vai se formando com a nossa observação.
a nossa observação. E a nossa observação coletiva, o que a gente chama de consciência coletiva, está criando e moldando a nossa sociedade o tempo todo. O que nós vemos, o que está acontecendo na televisão, o que está acontecendo na educação, o que está acontecendo no cinema. Mas você sim participa da consciência coletiva, mas tem a sua consciência individual. A questão é o quanto do seu dia hoje você tem dedicado a essa individualidade. Quanto do seu dia hoje você tem dedicado a dizer, uau, eu posso observar, eu posso criar. Os cientistas provaram. Tem o exercício da dupla fenda. Eles provaram que quando eu observo, o elétron se comporta assim. Então significa que se eu tenho imagens em minha mente, eu estou moldando este elétron. E é assim que funciona. Tá ok? Agora, professor, eu quero me aprofundar nisso. Gostei. Quero entrar neste mundo profundo. Este é um mundo profundo, né? O que eu faço? Por onde eu devo começar? Comece fazendo o treinamento, o fluxo da vida. Tá? Não é um treinamento que eu divulguei como eu deveria tê-lo divulgado, mas para 2023 em diante, com toda esta mudança planetária, com todo este momento de nós verdadeiramente sermos quem nós somos, elevar a nossa vibração, não existe nada mais importante que você entender as leis e os princípios que explicam a formação das coisas, a formação do universo e principalmente as leis que te explicam como você deve se comportar para viver de acordo com os princípios. Uau! A sua vida será um espetáculo. É só obedecer, é só seguir. Os meninos dentro da minha empresa, eles já sabem, sempre que surge uma oportunidade de negócio, que nós vamos fazer alguma coisa, a primeira pergunta que eu sempre faço é: estamos seguindo as leis? Essas são as leis? Se a resposta for um gritante, retumbante, sim, é na hora que nós fazemos. Se for não, nós nunca fazemos. E a minha vida tem dado muito certo, independente do que tenha acontecido lá fora, por assim dizer. Tá ok? Eu te faço o mesmo convite. Então vou deixar aqui abaixo um link para você assistir ao vídeo, onde eu explico sobre o treinamento, o fluxo da vida. Tá? Uma explicação curta, mas que vale a pena assistir. Também vou deixar o link para você assistir ao outro vídeo, que é a consciência e como ela cria a sua realidade. O treinamento Fluxo da Vida, ele tem o preço de R$ 997 e eu estou fazendo uma promoção que eu não sei até que dia dura, provavelmente mais uma semana ou duas, enquanto eu tiver o interesse. Depois eu vou começar um novo trabalho de divulgação, mas o preço vai voltar ao seu normal. Ele está como uma oferta incrível por R$ 197. Acredite, este preço que eu estou cobrando é irrisório. São 12 semanas de treinamentos, são 12 módulos, tá? Nós vamos passar 3 meses juntos estudando. É muito conteúdo, mas é um conteúdo encantador e vai transformar a sua vida desde a primeira aula. Então faça esse investimento em si mesmo. Inclusive eu começo o vídeo dizendo que investir em si mesmo é o maior investimento de todos. Warren Buffett costuma confirmar isso. Tá bom? Então era isso, gente. Assista esse vídeo novamente. É um vídeo longo, mas que vale a pena. 2023 eu resolvi trazer algumas coisas da essência do meu trabalho. É hora de nós passarmos para uma quinta dimensão. É hora de nós prestarmos atenção no que verdadeiramente é importante, quem nós somos, o que vale a pena de verdade. E principalmente sermos felizes, buscar a paz interior, né? E é isso, entendermos as coisas. Estamos indo cada vez mais para perto do nosso grande Criador, né? Quinta dimensão já é outro nível, tá, gente? Evolua, acompanhem as coisas como elas precisam ser. Tá bom? Gostou do vídeo? Clique em curtir, compartilha, você me ajuda quando compartilha esse vídeo com os seus amigos. Deixe seu comentário, porque ele é muito importante para mim. Depois, clique no link aqui abaixo, faça sua inscrição no treinamento Fluxo da Vida e comece a estudar ainda hoje. Legal?
Um grande beijo no seu coração e eu espero muito te encontrar ainda hoje dentro do fluxo da vida para nós estudarmos a lei do mentalismo, ok? O princípio do mentalismo. Tudo é mental, nosso universo é mental, tá bom? Quero te encontrar lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.